Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, nós estamos aqui pela graça de Deus, no dia 27 de abril de 2022, continuando com o nosso estudo Instrumentos nas Mãos do Redentor. E dentro deste tema maior, nós estamos tratando de como lidar com o ateísmo. Para isso, nessas últimas 2 ou 3 quartas-feiras, contando com essa, estamos trabalhando com as cartas para Dawkins, desafiando mitos ateísta, do pastor presbiteriano David Robertson, a editora Monergismo. Nós estamos tirando aqui algumas ideias para trabalhar, não são todas dele, algumas são nossas mesmo, provida de estudo, mas tem sido um bom roteiro para nos guiar para a discussão. Então é um livro interessante, fica a dica aí, se alguém quiser adquirir. Robertson, ele tem uma virtude, ele tem um tratamento muito racional acerca do ateísmo, e ele fala muito ao homem mais comum, digamos assim, como nós, né? Nós tratamos com outros 2 livros sobre ateísmo. O anterior a esse foi Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, também uma excelente obra, que vai dar para nós bastante biografias das teorias científicas atuais. E tem também um anterior a este, que Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, onde a ideia do livro é demonstrar que o ateísmo é um sistema de crença, sim. Os ateus vão dizer que não, mas nós vemos o ateísmo como um outro tipo de religiosidade. Eles estão se revirando com esse tipo de adjetivo, mas ficou mais que demonstrado, eu creio, nestas quartas-feiras, que o ateísmo ele tem traços de uma religiosidade fundamentalista, inclusive, ou seja, intransigente, só aceita a si próprio. Assim também como o ateísmo apresenta-se como uma filosofia, tem uma construção de pensamento. Então o ateísmo pode ser tanto religião, por mais contraditório que isso possa parecer, mas tem sim marcas religiosas, né, traços religiosos, como o ateísmo também é uma filosofia. Então Robertson trabalha com esta ideia mais do ateísmo quanto filosofia, e está desnudando o sistema de crença. Hoje nós vamos tratar de 3 críticas três críticas dos ateus sobre nós, mais uma vez. A primeira nós vamos gastar mais tempo, é um pouco mais robusta. A segunda parece que é um tema que nós estamos voltando, que é acerca da infantilização da nossa crença. Os ateus tratam o cristianismo como algo infantil. E a terceira é a crença do avançar da humanidade, que os ateus utilizam-se para dizer que a religião ela é dispensável. Para que religião, pensam os ateus? Nós vamos rebater os ateus nisso. É claro que nós temos clareza que nós estamos trabalhando aqui de uma maneira muito laboratorial, por assim dizer. Nós não temos um ateu entre nós, então nós estamos trazendo as ideias ateísticas e tratando como se fosse um laboratório aqui. Estamos examinando para dissecá-las e entendê-las entre nós, nos preparando para algum tipo de debate na escola, no trabalho, na universidade, na família, para debater com o ateísmo aberto, aquele ateísmo mais que se apresenta como ateu, né? A pessoa se apresenta como ateu. Advirto que existe um outro tipo de ateísmo, que é o ateísmo prático, que esse nos preocupa mais, que é aquele tipo de ateísmo que é cultivado às vezes por alguns cristãos nominais. Se dizem cristãos, mas vivem como pessoas do mundo. Isso é um tipo de ateísmo também, mais difícil de identificação, porque a pessoa não se assume. Há de se ver, por exemplo, algumas pessoas que se dizem presbiterianas e nunca frequentaram a igreja presbiteriana, ou não frequentam há anos, mas dizem que são presbiterianos e são ateus. Ateus são ateus, vão dizer que não, mas são ateus práticos, embora digam que são presbiterianos, né? Por exemplo. Voltemos então aqui ao nosso estudo de hoje e vamos para a primeira crítica, o ataque dos ateus aos cristãos. Então diz assim, aquilo que eu separei para nós, uma crítica comum. Primeiro,
Os ateus criticam a maneira como Deus, no Antigo Testamento, agiu com os povos. Afirmam que Deus puniu os povos severamente. Perguntam: onde está o amor nisso? Esta pergunta é interessante. Na verdade, toda esta elaboração é interessante. Eles recortam, os ateus, eles pegam um recorte do Antigo Testamento, de algumas comandas, de algumas ordenanças que Deus deu a Israel, ou para desocupar Canaã, ou para trazer justiça a um determinado povo, e começam a dizer: onde está o amor nisso? Então essa é uma crítica muito comum. A gente vai tratar disso agora. E para tratarmos desta crítica, vamos ver um episódio que eles utilizam contra nós. Isso aqui não está no livro do Robertson, isso aqui eu trouxe para a gente conversar um pouco. Isso aqui é um estudo meu para a igreja, mais meu do que dele, embora ele traga no seu livro alguns outros exemplos. Eu creio que esse para nós é mais interessante, que é o episódio dos Amalequitas, dos ataques aos Amalequitas. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 2 a 3, o seguinte texto, abre aspas: castigarei os Amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os Amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Bom, eles pegam esse tipo de texto, os ateus, e digam: está vendo aqui como Deus no Antigo Testamento é incoerente? Está vendo aqui como esta ordem não se harmoniza com a ordem de amor a Deus? Porque onde está um Deus de amor mandar matar crianças recém-nascidas? Os ateus vão se sair com esse tipo de crítica. Quero voltar aos olhos então novamente ao tópico que nós estamos tratando. Eles perguntam onde está o amor nisso e apontam Deus no Antigo Testamento, a ação de Deus no Antigo Testamento. Bom, para começar, é preciso dizer que essa crítica, ela comete dois erros. Vamos abordá-la em duas partes. Então, para cada erro, uma parte. Eu vou tentar ser didático e de acordo com os respectivos erros. Então, o primeiro erro é enfaixar três categorias de assuntos como se pertencessem ao mesmo tema. Segundo, trata-os como assuntos equivalentes. Eu vou repetir e vou explicar o que eu quero dizer. Eu estou dizendo aqui que existem três assuntos nesse bloco, esta ideia do Deus do Antigo Testamento, e do amor, e outra aqui, punição severa. São três assuntos enfeixados, são assuntos diferentes. E esses assuntos não apenas são diferentes, mas são tratados como equivalentes, iguais. Vou dar um exemplo. É como se eu fosse na feira, comprasse maçã, banana e pera, colocasse num saco e tratasse esses três tipos de frutas como iguais. Não são. Pera é pera, banana é banana, maçã é maçã. Eu espero ter usado as mesmas frutas que eu disse no começo. Mas o que eu quero tocar aqui é que são três coisas distintas. E eu não posso tratar elas de maneira iguais. Eu não posso comer maçã dizendo que tem gosto de banana. Não faz sentido. São frutas diferentes. São três assuntos diferentes que os ateus amarram tudo junto e jogam sobre nós. Vamos lá então, primeiro assunto. Vamos tratar do segmento Deus do Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento concentra-se na história do povo de Deus dentro de uma etnia, os judeus. Quero acreditar que isso está claro entre nós. É a igreja do Antigo Testamento, mas numa determinada época foi constituída mais pela etnia dos judeus. Nesse período, a revelação de Deus está desenvolvendo-se. Há uma progressividade. Dois exemplos. Note, começa com um casal, Adão e Eva,
segue-se um filho, 7, segue-se uma família, a família de Noé, segue-se a escolha de Sem, logo em seguida Abraão, delimita-se mais depois de Isaque, Jacó, aí vem a tribo de Judá, chega a ser uma dinastia, a de Davi, e então dela vem o Messias, Jesus Cristo. Então qualquer juízo sobre os eventos do Antigo Testamento precisam ser considerados à luz de uma revelação progressiva. Caso contrário, qualquer situação vista isoladamente não fará justiça ao todo. O que eu estou chamando a atenção é que eu não posso pensar um evento do Antigo Testamento e julgá-lo à luz dele próprio por si mesmo. Se nós pegarmos apenas o episódio aqui da comanda, da ordem, da sentença que Deus deu aos amalequitas em 1 Samuel capítulo 2 a 3, me concentrar apenas nesse texto, eu vou criar uma deformidade. Eu preciso entender como esse texto está colocado dentro de um contexto maior. Então, não podemos tratar este assunto dos amalequitas fora de uma visão ampla, é isso que eu quero dizer, senão nós vamos cair no erro que os ateus querem fazer a gente cometer, que é descontextualizar uma coisa. Precisamos ver todo o contexto. Por exemplo, é como se você está dirigindo o carro, de repente você vira para o lado e você vê a Dona Maria das Graças dando uns tapas no seu esposo Alex. Aí eu paro o carro, o que está acontecendo, meus irmãos? E aí a Maria da Graça diz: não, é que tinha umas abelhas em cima das costas do Alex, eu estava batendo para matar. Veja, uma visão descontextualizada pode pensar que é uma briga matrimonial, mas o fato de eu saber do contexto me dá uma visão diferente da situação. Então nós precisamos saber os contextos para tratar disso. Segundo, sobre o seguinte dizer, punição severa, dizem que Deus no Antigo Testamento é severo. Bom, Deus é o juiz de toda a terra, isso está lá em Gênesis capítulo 18, verso 23, e a terra pertence a Ele, juntamente com toda a criação. Há um belíssimo salmo que diz isso, que é o 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Bom, e Ele usa a misericórdia com quem quer usar misericórdia, está em Romanos, no seu capítulo 9, verso 15. E Ele é misericordioso com as nações. Veja, por exemplo, a paciência dele com as nações dos cananitas, que seriam depostos da sua terra, assim que a medida da injustiça delas estivesse completa. Eu estou me reportando aqui a uma conversa que Deus estava tendo com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou dar a terra de Canaã para você, mas eu só vou dar depois de 400 anos. Por quê? Porque apenas depois de 400 anos a medida da injustiça dos cananeus estará completa. Ou seja, eles vão pecar tanto que vai fazer com que eu seja provocado o suficiente para retirar a terra deles. Se eu tirar a terra deles agora, eu estarei sendo injusto. Eu não sou injusto. Então existem algumas normas que Deus, de justiça, que Deus vê que devem ser respeitadas, e Ele não dará a terra de Canaã para Abraão de forma imediata, mas assim para a sua descendência. Ou seja, Deus está usando da sua paciência em suportar os cananitas. E veja também a maneira como tratou os assírios ao enviar Jonas para que pudessem converter-se. E lá no livro de Jonas ele diz no final: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Bom, Deus decidiu punir os amalequitas porque, segundo os seus critérios, eles tinham ido longe demais, mais do que os cananeus tinham ido depois de suportar por 400 anos, mais do que os assírios, e tal ato era necessário para que fosse provida uma equiparação justa. O que eu estou dizendo aqui? É muito fácil eu pegar aquele texto dos amalequitas que nós lemos e dizer: olha, Deus está sendo severo, mas espere, Deus age assim com todas as nações? Não. Jonas mostra, o livro de Jonas mostra que Deus foi misericordioso e poupou os assírios. O livro
Gênesis mostra que Deus estava sendo paciente com os cananitas. Então alguma coisa está acontecendo com os amalequitas que está fazendo eles fugirem da regra. Então a jurisprudência, ou seja, o modus operandi, a forma como Deus trata os povos na sua maior parte das vezes, é misericórdia e paciência. Esse dos amalequitas tem alguma situação que a gente não está vendo. Terceiro, a questão do amor. Os ateus dizem: onde está o amor? Bom, Deus sempre manifestou o apreço que se deve ter para com o amor. Devemos valorizar o amor. Ele exige amor a Ele e amor ao próximo. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. Isso está lá em Levítico, também quando diz, se eu não me engano, Levítico capítulo 19, verso 16, onde diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo são requisições de Deus. Mas o extermínio covarde dos amalequitas com o povo da aliança, no momento onde mais frágil estava, exigia justiça e equiparação. Olha, nós estamos chegando agora no núcleo do problema. Continuo. O exercício da justiça não encerra a existência do amor, mas há momento para o amor e há momento para a justiça. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 e 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo para amar e tempo para odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Houve no episódio dos amalequitas o amor à justiça, o amor à memória das vítimas da covardia, do morticínio causado pelos amalequitas. Então os amalequitas têm uma história grande aí, que não está só localizada em 1 Samuel, capítulo 15, como nós lemos. Vamos observar que os amalequitas, eles não eram um povo dócil, não eram um povo pacífico, né? Como pode algumas pessoas pensar. Veja o que é dito sobre eles no seguinte trecho: lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Deuteronômio 25, verso 17. Então veja, aqui há a justificativa de Deus em relação aos amalequitas. No momento onde Israel estava mais frágil, e aqui eu vou usar a expressão povo de Deus estava mais fraco, naquele momento onde nós temos Israel o quê? Uma grande massa de escravos, porque é isso que era Israel na época, que estavam saindo do Egito para uma terra desconhecida, o deserto, inóspita, seca. E o que nós encontramos nos israelitas? Um povo guerreiro? Claro que não, porque era um povo que era mão de obra dos egípcios. Eles não eram um povo que saiu com certeza equipado para a guerra, que já estavam experimentados para isso, organizados para isso. Eles saíram com crianças, com bode, cabrito, mulher amamentando, levando mantimentos. E o que eles fizeram? Atacaram de uma forma desproporcional. Eles quem? Os amalequitas, o povo de Israel, matando com certeza muitas crianças, muitos animais, pegando eles no pior momento da história deles. Eles nem eram uma nação propriamente dito, era só um bando de escravos fugindo do seu feitor, e os amalequitas sem dó nem piedade foram matando todo mundo. E o que Deus disse? Olha, o seu tempo um dia vai chegar. Deuteronômio, né? Lembre-se dos que os amalequitas fizeram com vocês. A justiça, ela clama por isso. E aí, quando Deus constituiu Israel como nação, seu primeiro rei organizou o seu primeiro batalhão, que foi Saul, aí Deus disse: agora vocês vão cumprir aquilo que eu disse em Deuteronômio e vão levar a justiça aos amalequitas, porque aquele ato hediondo não pode ficar sem resposta proporcional. Então,
Isso é importante. Portanto, qualquer um que queira examinar determinada parte da Bíblia, como nós fizemos agora, é preciso que o faça dentro dos seus devidos contextos: histórico, literário, teológico, bíblico, etc. Simplesmente pensar um evento e submeter aos seus próprios critérios não parece ser um método justo de análise de texto. Não parece, porque não é. Então é muito fácil alguém dizer que respeita a Bíblia e pensar uma parte do texto e ser crítico a ela. Qualquer um faz isso. Mas outra coisa é fazer um crivo honesto, como nós estamos fazendo. Nós pegamos sim uma punição a um povo, aos amalequitas. Nós olhamos lá a comanda. Deus disse para matar todo mundo. E nós nos perguntamos por quê? Por que Deus mandou isso? Se Deus agiu com paciência com os cananeus, conforme eu li em Gênesis 15, por que Deus foi severo? Se agiu com paciência e misericórdia com os assírios e Nínive na questão de Jonas, que foi lá e pediu, por que com os amalequitas está sendo diferente? E aí nós encontramos os amalequitas patronos de uma atitude extremamente hedionda, que é matar crianças, matar um povo que estava nem constituído como povo ainda. E Deus, então, devido ao seu zelo de justiça, não permitiu que esse ato passasse impune. Então, veja, agora mudou a figura. Não é um povo inocente, pacífico, que está sendo sentenciado por Deus. É um povo que, em determinado momento, utilizou de tudo que tinha para atacar outros de uma forma desproporcional. E Deus, como justo juiz, decidiu dar a sua sentença. Então há duas coisas acontecendo aqui. A primeira é a contextualização dos amalequitas. Agora eu entendo porque Deus agiu assim, por um determinado momento. E a segunda coisa que está acontecendo é que, mesmo entendendo, eu preciso também acolher a ideia de que Deus é o juiz sobre toda a terra, e a Ele cabe julgar os povos e nações e não eu. Graças a Deus, Deus explicou, graças a Deus, graças à misericórdia, bondade e paciência para conosco, os pecadores e pecadoras, Ele explicou a questão dos amalequitas por meio dessas questões dos textos que nós trabalhamos agora. Mas Deus também tratou muitos outros povos, também como os amalequitas. E todas as vezes que alguém apontar isso, você fala, peraí, vamos ver a história disso. Então nós não somos obrigados a responder os ateus à medida que eles querem nos importunar pensando textos. Quando você se ver numa situação que requeira mais análise, diga, eu não vou me pronunciar sobre esse assunto, porque pouco conheço, estudarei mais, para que depois nós possamos ter um debate de forma inteligente. Tudo bem, meus irmãos e irmãs? Vamos continuar então. Uma segunda crítica dos ateus, na verdade não é crítica, é um ataque, é que eles acusam os cristãos de uma crença infantil. E aqui sim eu me faço valer de um recorte do livro do Robert. Antes disso, fato comum é que os ateus sentem-se superiores àqueles que assumem suas crenças. O ateu se sente superior aos crentes, às pessoas de diversas religiões. Mesmo no Brasil existe esse tipo de comportamento. A fé cristã é rotulada como algo retrógrado. Sabe o que é retrógrado? Algo antiquado, algo que não faz sentido na nossa época. Onde as pessoas que aderem a ela, a fé cristã, são descritas como pessoas de fácil manipulação. Então alguns ateus dizem assim, está vendo? Aquela pessoa é uma pessoa fraca e ela então vai para a igreja. Os ateus eles usam esse tipo de deboche. Como veremos, isso não é algo que ocorre apenas no Brasil. Vejamos como Robertson aborda esse tipo de tratamento que está sendo cultivado por Dawkins, segundo ele. Agora abro aspas e cito na página 141 uma fala do Robertson diretamente para Dawkins. O Senhor parece pensar que aqueles que dentre nós que creem em Deus são efetivamente crianças que não cresceram sem a necessidade de um amigo imaginário. Além dos aspectos arrogantes disso, a questão que se levanta para mim é se o Deus da Bíblia, ou o Deus dos católicos, ou o Deus de alguém, é tão horrível como o Senhor afirma, como a crença como a crença dele pode ser um consolo, se é tão horrível quanto o Senhor diz.
Bom, dois aspectos aqui desse ato de fala atribuído a Dawkins merecem destaque. O primeiro é a estratégia de infantilizar os cristãos, comparando a crença no espiritual com a crença no amigo imaginário. Você sabe o que é o amigo imaginário, né? É quando as crianças elas têm uma determinada fase onde elas fingem que tem um amigo. Bom, o invisível assim fica então reduzido ao universo infantil. Na verdade, esse tipo de comportamento é esperado da humanidade que não reconhece o senhorio de Cristo. Observe o relato do apóstolo Paulo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Isso é uma coisa. Então, as pessoas naturalmente não vão compreender a fé cristã. Eu acho que eu já fiz aqui a alusão a esse episódio, mas repito a guisa de ilustração. Certa vez, ensinando uma pessoa acerca da importância da oração, eu disse a ela: ore a Deus em casa e amanhã a gente conversa. Depois eu encontrei com ela no dia seguinte, eu perguntei: você orou a Deus? A pessoa disse: não. Foi por quê? Ricardo, eu acho estranho ficar falando sozinho. Ou seja, essa pessoa ela não tinha fé suficiente para crer na existência de um Deus que é invisível e ao mesmo tempo onipresente. Aquilo para mim foi um choque. Mas por quê? Porque esta pessoa natural, ela não tem fé. E às vezes nós nos esquecemos que nós somos portadores da fé e projetamos isso nos demais. Então, uma coisa é uma pessoa não ter fé, mas aqui nós vemos outra coisa. O fato disso não ser surpresa não torna esse incidente, o menosprezo deliberado, algo que não deva ser coibido. É um desrespeito à dignidade das pessoas religiosas. O que eu estou dizendo aqui é que os ateus são muito desrespeitosos em relação ao cristianismo. Eles vão atacar a nossa crença, por exemplo, esta ideia assim: você crê em Deus da mesma forma como as crianças creem no amigo imaginário. Não, mas isso é ofensivo. Então um homem adulto como eu, como você ser taxado por criança e reduzir a sua fé à infantilidade, isso é um ataque. Isso não se faz. Isso é incivilizado. Você baixou o nível do ataque. Eu acho que existem formas melhores de discordar de alguém. Então os ateus às vezes são muito descorteses em relação aos cristãos porque se sentem superiores. Então vocês creem como uma criança. Espera aí, você está infantilizando as nossas ações. Isso não é correto. Isso parece muito com aquilo que nós vimos na quarta-feira passada, quando eles comparam a nossa crença com a fada dos dentes. Mas aqui é um aspecto diferente, porque aqui não atacam apenas a crença, mas atacam o portador da crença. Estão nos atacando a nós. Uma coisa é dizer assim: eu não concordo com a tua crença. Outra coisa é dizer: você crê nisso porque você age como criança. Espera aí, agora ficou pessoal. Isso é um ataque pessoal. Isso não é um ataque ao argumento. É um ataque que a retórica chama ataque ad hominem. O que é o ataque ad hominem? Eu esqueço o argumento e ataco você. Não é que eu não vou discutir as tuas ideias, eu vou tratar você. Isso é um ataque baixo. Baixou o nível da discussão e do debate. E aí nós vamos dizer: peraí, isso não é modo de tratar. Em nenhum momento eu desrespeitei a sua ausência de crença. Eu estou aqui aberto a ouvir os motivos que fundamentam o seu ateísmo. Agora eu não vou taxá-lo de tolo, obtuso, porque você é um ateu. Isso já é nível pessoal. Então uma coisa é tratar um assunto no nível das ideias, que é onde nós estamos atuando. Nós estamos transitando aqui no mundo das ideias, no mundo da teologia, da biblicidade. Nós não estamos atacando a pessoa propriamente dita, mas os ateus, infelizmente, muitos deles acabam baixando o nível do debate. Bom, o segundo aspecto é o consolo com o qual recebemos do Deus da Bíblia. Robertson aponta que se de fato o ato de crer fosse algo dispensável, qual o motivo de tantas pessoas no mundo, e há milhões de cristãos e cristãs no mundo, crerem na Bíblia? Isso se dá porque são pessoas irracionais? Ora, então os ateus seriam as únicas pessoas racionais do mundo. Isso não aparenta ser claramente tendencioso para os ateus? Pois bem,
O ateísmo, ostentando esse tipo de juízo, apenas revela que é uma crença tão fundamentalista quanto se propõe a enfrentar. Então, quando o ateu diz assim: você é tolo, é infantil, porque acredita que Deus o consola. Ora, mas espera aí, eu não estou sozinho. A fé cristã não é compartilhada apenas em Itaquaquecetuba. A fé cristã é compartilhada em vários lugares do planeta Terra por milhões de pessoas, diferentes classes sociais, diferentes níveis de instrução. Será que então que todas as pessoas estão erradas no mundo e apenas os ateus estão certos? Isso não parece tendencioso, né? Favorece a causa deles em detrimento da nossa, sendo que majoritariamente no mundo mais pessoas creem em Deus do que descreem. Numericamente falando, existem mais crentes do que ateus. Então, veja como o ateísmo se demonstra fundamentalista e intolerante com aqueles que têm fé. Terceiro ataque aqui é que agora é um ataque que a gente não vê tanto nos... Eu já li alguns artigos sobre isso, mas é mais incomum para nós. Mas Robertson diz que isso é comum no livro de Dawkins, Deus no Delírio. Esse livro que nós estamos tratando hoje, do Robertson, é uma resposta ao livro Deus no Delírio, de Richard Dawkins. E Robertson, em determinado momento, diz que é muito comum que os ateus ingleses, ou europeus, no caso que ele está focando, usam o avanço da humanidade como uma demonstração de que a fé é dispensável. Vamos observar isso. Segundo Robertson, os ateus utilizam os avanços civilizatórios. Que são avanços civilizatórios? Descobertas científicas, a maior expectativa de vida da humanidade, maior acesso a bens culturais como educação, lazer e saúde. Então, utilizam esses avanços civilizatórios para apontar que a humanidade está evoluindo naturalmente e que a crença, à luz desses avanços, não é algo necessário. Aliás, é algo até retrógrado. Algumas considerações precisam ser feitas sobre esse tipo de ataque, sobre isso. Situando-nos apenas na essencial consideração, Robertson aponta que isso soa muito esnobe, mais uma vez, presunçoso, porque está partindo do ponto de vista de um ateu que mora no Ocidente e usufrui de uma vida estável e sem dificuldades. Veja lá o que ele diz no seu livro, na página 125. Diz assim Robertson: suspeito que somente um bom moralista ocidental de classe média pode ser tão confiante e verboso acerca da situação moral que grandemente melhora na humanidade. E aí ele continua: é fácil utilizar apenas seu ponto de vista para classificar algo. Por isso, Robertson levanta duas perguntas: o racismo e o preconceito foram abolidos? A nossa atual sociedade superficial, materialista e com obsessão por sexo está melhor do que estava há 100 anos atrás? É claro que a resposta é não para as duas perguntas. O que Robertson está apontando? Robertson concentra-se em demonstrar que a humanidade moralmente não evoluiu. Embora existam ferramentas e instrumentos mais elaborados, muito bem, nós temos hoje um liquidificador, melhor do que nós termos apenas 2 pedaços de pau ou fogo pouco recém-descoberto. Embora existam essas ferramentas, a humanidade ainda é detentora dos mesmos vícios que os contemporâneos de Noé e dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Ou seja, a humanidade moralmente não evoluiu. Prova disso são as várias notícias que nós recebemos acerca do racismo. Eu aqui não vou fazer alusão, vocês assistem televisão, leem notícias, atitudes contra uma pessoa por causa da cor da sua pele, ainda hoje acontece. Pessoas são maltratadas ou perdem muito por serem pobres. Nós vivemos num país desigual, e dizer que todos nós temos as mesmas possibilidades, eu nem sei o que é isso. É um grande engano, uma grande miopia. É claro que não. O atendimento da saúde que nós temos, embora, graças a Deus, o Brasil ainda tem o SUS, mas não é comparado a, por exemplo, com uma pessoa que ganha 30, 40 salários mínimos por mês pode ter, o atendimento que ela pode ter. Com certeza essa pessoa que ela tem uma condição de vida melhor, ela vai usufruir
de melhores condições de acesso à informação, acesso a lazer, acesso à saúde, vai para os melhores hospitais. Basta nós vermos, por exemplo, aonde estão os melhores hospitais em São Paulo. Estão no centro de São Paulo. Ou seja, mesmo em nossa região aqui, estou falando aqui a pessoas de Itaquaquecetuba, nós sabemos que alguns tratamentos, algumas clínicas estão mais alojadas na cidade de Mogi das Cruzes, pelo menos a nível particular, do que aqui em Itaquá, por exemplo. Eu não estou fazendo uma crítica aberta à sociedade, apenas uma constatação, uma impressão minha. Mas o que esta é que fica. Algumas especialidades estão mais focalizadas nas cidades que têm melhores condições sociais. São Paulo, por exemplo, tem os melhores hospitais. Por quê? Porque é onde concentra o maior rendimento monetário do Brasil. São Paulo é o coração do Brasil, monetariamente falando. E é claro que vai acumular os melhores locais possíveis para as pessoas terem acesso. É claro que eu estou fazendo de uma forma ordinária, um regramento. Há exceções de um hospital melhor em determinada especialidade em algum lugar do país, eu não estou dizendo que não há, mas também eu não posso ser injusto ou contra o bom senso e dizer que São Paulo é o local onde mais tecnologia existe. Considerações. O ateísmo crê muito em si mesmo. Vê-se como um sistema que pode simplesmente olhar tudo e todos do andar de cima. Salto alto, né? Essa posição presunçosa precisa ser abordada. O ateísmo é apenas mais um dos entendimentos sobre a religião do mundo. São os fundamentalistas do não Deus, ou não deuses, ou não divindades. Em nenhum momento precisamos aderir à ideia de que eles têm o monopólio da razão, ainda que digam que tenham, porque eles não têm. Que Deus nos ajude, que esse estudo possa de alguma maneira acrescentar ao debate acerca do ateísmo.